Bom dia, a paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional aqui neste canal e hoje eu gostaria de refletir com vocês aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 9, que diz assim: E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Queridos, esses versículos, nos revelam aqui algo muito interessante. Muitas vezes nós temos algumas dificuldades na nossa vida e a gente ora ao Senhor para que Ele nos livre daquilo. Mas certas dificuldades na nossa vida são permissões do próprio Deus. Nós vamos ver Jesus lá no Getsêmani dizendo ao Senhor: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feito a tua vontade. Então existem certas coisas, queridos, que nós não queríamos passar, mas que para a vontade de Deus se cumpra na nossa vida, para que nós consigamos ser quem nós precisamos ser, elas precisam permanecer. Existem espinhos que precisam permanecer no nosso caminho para que a gente permaneça no centro da vontade de Deus. Um pai não gosta de castigar um filho, mas certos momentos o pai precisa aplicar ali algum tipo de correção no filho para que o filho permaneça no caminho certo, não é assim? Às vezes, a criança, quando está crescendo, quando está descobrindo o mundo, descobrindo a casa, ela vai direto com o dedinho na tomada. E aí o pai aplica ali algum tipo de correção, algum tipo de ensinamento para manter a criança longe daquela tomada. E às vezes as crianças choram, querido, como se a gente estivesse fazendo algo ruim para elas, né? Às vezes a gente não deixa a criança comer um pedaço de papel higiênico e ela chora como se a gente tivesse tomado o mundo da mão dela. Mas por quê? Porque ela não entende aquilo. E muitas vezes no mundo espiritual, o Senhor faz conosco da mesma forma. Porque às vezes no mundo espiritual, nós somos tão inocentes quanto uma criança. A gente se esforça para entender, a gente está ali pelejando, mas certas coisas ainda são maravilhosas demais para nós, são ocultas para nós. E aí Deus começa a trabalhar de uma maneira que nós não entendemos, mas a gente precisa confiar. Por quê? Porque Ele é o nosso Pai, Ele sabe de coisas que nós não sabemos, e Ele faz de tudo para o nosso bem. Então nós precisamos confiar. Então hoje, que o Espírito Santo acalme o seu coração. Porque eu sei que existem certas coisas que nós vivemos na nossa vida que parecem ser para o mal. Existem certas coisas que nós vivemos na nossa vida que a gente fala assim: Senhor, mas por quê? Por que o Senhor está me deixando passar por isso? Qual o propósito disso na minha caminhada, na minha vida? Mas o Espírito Santo deixa alguns espinhos para nos manter no propósito. E é isso que o autor fala aqui na carta aos Coríntios. Para que eu não me exaltasse, foi-me dado um espinho na carne. Sabe, às vezes o Senhor entrega coisas
tão maravilhosas nas nossas mãos. E aqui no caso dele, o orgulho era uma armadilha que ele poderia tropeçar e cair. É ele que diz para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, ou seja, ele reconhece que aquilo que foi entregue nas mãos dele foi algo muito precioso, foi algo muito grande, que poderia gerar orgulho no coração dele. E aí, como ele diz, para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. E aí o que ele diz? Eu orei ao Senhor para que isso se desviasse de mim. Ou seja, ele tentou se livrar daquilo. Mas o que Deus falou para ele? A minha graça te basta. Existem certas coisas que a gente está orando para Deus nos livrar, para Deus tirar da nossa vida. E o que o Espírito Santo está falando? A minha graça te basta. Então eu não sei o que está tirando a sua paz hoje. O que você gostaria que Deus simplesmente arrancasse do seu caminho. Você fala assim, meu Deus, isso daqui é um estorvo. Deus podia tirar isso da minha vida, sabe? Mas às vezes é aquilo que Deus está usando para te manter no caminho. Às vezes é aquilo que Deus está usando para te disciplinar. Então entenda que a graça do Senhor é o suficiente para nós e que o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Se é algo que está te causando desânimo, permaneça. Você está se sentindo fraco, permaneça, caminhe um pouco mais, insista um pouco mais, sabe? Se aproxime de Deus um pouco mais, jejue mais, ore mais, sabe? Queira estar mais próximo do Senhor, porque a graça dele é o suficiente. Mas quando a gente fica focado no problema e deixa com que esse problema nos afaste do Senhor, a gente começa a ficar sem rumo, sem saída. Mas se nós permitirmos os nossos problemas nos aproximar do Senhor, nós vamos encontrar paz em meio às tempestades. Nós vamos encontrar paz em meio às guerras. A paz que excede todo entendimento vai te alcançar. Por isso, querido, querida, descanse o seu coração neste dia. Não fique preocupado com aquilo que na sua concepção ainda não deu certo na sua vida, mas foque nas bênçãos que o Senhor está derramando. Foque nas preciosidades que Ele já colocou na sua mão. E aquilo que ainda te incomoda, entregue nas mãos do Senhor, porque o poder dele está se aperfeiçoando em você neste momento de fraqueza, neste momento de sofrimento. O poder dele está se aperfeiçoando e pode ser que essa situação difícil é uma arma que o Senhor está usando, é um instrumento que o Senhor está usando para que você permaneça no propósito, para que você tenha êxito. Lembre-se disso. A palavra diz que nenhuma disciplina é motivo de alegria, parece ser motivo de alegria enquanto a gente está vivendo. Mas após nós sermos disciplinados, ela produz muitos frutos em nós, muitos frutos bons. Então lembre disso, nenhuma disciplina, querido, parece motivo de alegria. Mas após nós passarmos por ela, nós colhemos muitos frutos bons. Ninguém gosta de estar na escola, numa faculdade. É difícil uma pessoa olhar e falar assim, não, eu gosto de estudar. A maioria fala, não, eu venho porque eu preciso, eu venho porque eu sou obrigado. Mas quando a gente pega num diploma, querido, quando a gente colhe os frutos do nosso esforço, faz todo o nosso sofrimento valer a pena. E no reino espiritual é assim também. Existem muitas coisas que nós não queremos passar, disciplinas que nós não queremos viver. Mas quando a gente se permite ser moldado por ela, quando a gente se permite aprender aquilo que Deus quer nos ensinar nos momentos de provação, nós colhemos bons frutos. Amém? Eu vou orar pela sua vida. Senhor meu Deus,
Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada pela nossa casa, pela nossa família, pelas bênçãos derramadas sobre nós. Obrigada, meu Pai, por nunca nos deixar, por nunca nos abandonar. Obrigada, Senhor, por nos disciplinar. Obrigada, meu Pai, por usar os instrumentos necessários para nos manter na Tua presença, para nos manter, meu Deus, na direção certa, para nos levar, meu Pai, até o propósito, porque de nada adiantaria, Pai, o Senhor nos manter numa vida fácil e confortável e nós não conseguirmos chegar em lugar nenhum. De nada adiantaria, Pai. Obrigada, Senhor, por nos tirar da nossa zona de conforto e nos levar a viver uma vida excelente, muito maior do que aquilo que nós pensamos, sonhamos, imaginamos, porque o Senhor, meu Deus, é maravilhoso nas nossas vidas. O Senhor cuida de nós com carinho, Pai. Tu és um bom Pai. Tu és um bom Pai. E hoje nós agradecemos por isso. Hoje nós agradecemos, meu Pai, porque a Tua graça, ela é suficiente na nossa vida. A Tua graça nos basta. Nós agradecemos, Pai, porque mesmo nos momentos de fraqueza, o Senhor nos ajuda, o Senhor, o Seu poder se aperfeiçoa em nós. Então, meu Deus, nos ajuda a ter paciência de passar pelos processos, de suportar, meu Pai, as Suas disciplinas, porque são elas, Pai, que nos levarão a lugares incríveis, lugares que nós nunca imaginamos. Muito obrigada, meu Deus, por tudo. Amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!